Muito bem, então vamos iniciar realizando a instalação do Android Studio, ok? Lembrando que pré-requisito para você instalar, tá? O Android Studio é você já ter instalado aí também o JDK, ok? Então, para você desenvolver as aplicações, você precisa do JDK, tá? Se você tiver somente o JRE instalado, não é suficiente. Então, você tem que ter o JDK instalado, ok? Então, você deve baixar o JDK, ok? Aqui deve ser aceito as licenças, essa licença, né, o termos da licença, e baixar de acordo aí com a versão do Windows, tá? Que no caso, meu Windows é 64 bits, eu baixei o Java 64 bits, né, o JDK 64 bits, e faz a instalação do mesmo, tá? A instalação é bem simples, ok? Basta seguir as instruções ali da tela para poder instalar o JDK, ok? Ao instalar aqui o JDK, ele automaticamente vai instalar também o JRE, certo? Bom, agora nós vamos aqui então acessar o site do desenvolvedor Android. Ok. Vamos aqui na aba Develop, Tools, e aqui já é apresentado então a IDE oficial do Android, tá? Que a partir de um determinado momento foi, aliás, está sendo o Android Studio, tá? Antigamente era bastante utilizado o Eclipse, tá? Para desenvolver aplicações para o Android, então bastava baixar o SDK, tá? Instalar um plugin no Eclipse e utilizar, né, e desenvolver essas aplicações no Eclipse. Ainda é possível realizar esse procedimento, mas a Android oficial nesse momento, aliás, a IDE oficial nesse momento é o Android Studio, ok? Então você faz aí o download do Android Studio, tem que acertar aqui os termos dessas condições e as condições e faz o download, ok? Bom, aqui eu já fiz o download, então vamos realizar a instalação do mesmo, ok? Eu vou fechar aqui essa tela. O JDK eu já instalei, tá, anteriormente. Lembrando que se você havia instalado o SDK anteriormente, tá, lá no módulo Android base, nós realizamos a instalação somente do SDK, é recomendado, tá, que você desinstale o SDK antes de realizar a instalação do Android Studio, ok? Porque essa versão aqui do Android Studio ela já tem o SDK incluso, tá? Então ele vai realizar aí também essa instalação. Então é recomendado que você desinstale o SDK, tá? Você pode realizar um teste, né, instalando, mantendo o SDK instalado, instalando o Android Studio, mantendo o SDK instalado, tá? Mas o recomendado mesmo é desinstalar primeiro para depois instalar a IDE. Bom, então já iniciamos aqui a instalação do mesmo. Ok, vamos clicar em próximo. Então aqui, ó, ele já vem com o SDK e também com o Android Virtual Device, tá? Device, que no caso é o AVD, tá? Que você vai utilizar para testar, né, suas aplicações em um emulador. Clicar aqui em próximo. Temos aqui os termos da licença, tá? Vou aceitar esses termos. Vai instalar aqui nesta pasta. Vou manter essa pasta padrão. O Android SDK vai ser instalado aqui nessa pasta, tá? Também vou manter a pasta padrão. Próximo, instalar. Então o sistema aí vai realizar os procedimentos para a instalação da IDE.
está extraindo aqui o Android SDK. Ok, eu vou pausar aqui o vídeo, tá? Que o procedimento aqui está um pouco demorado. E assim que mudar a tela, né, assim que finalizar aqui, eu volto. Ok, a instalação aqui então foi finalizada, tá? Vou clicar aqui em próximo. E ele já pergunta aqui se eu quero iniciar o Android Studio. Vou deixar marcado. E ele já vai iniciar então pra gente essa ideia, tá? Lembrando que o Android Studio é uma ideia que foi desenvolvida e baseada na IntelliJ, tá? Aqui ele pergunta se eu quero importar as configurações de uma versão anterior. Eu vou marcar essa última opção aqui, tá? Que eu não tenho uma versão prévia. Na verdade eu tinha uma versão aqui instalada, mas eu não quero importar essas configurações, tá? Então eu vou marcar aqui essa última opção. Firewall do Windows aqui está solicitando acesso, tá? Você tem que permitir aí o acesso. O Android SDK também já está sendo iniciado aí. Ok. Aqui você pode selecionar um tema, tá? Tema padrão é esse aqui do IntelliJ. Você pode selecionar aqui, por exemplo, também o Darkula, tá? Então aí vai depender das suas preferências, né? Vou manter aqui esse tema padrão, ok? Próximo. Está verificando aqui se há atualizações, né, para o pacote do SDK. Está realizando o download dos utilitários aí do SDK, no caso a revisão 24.3.3. Apesar de termos baixado aí a versão mais recente, tá, do Android Studio, ele sempre faz essa verificação para ver, né, se a versão que você está utilizando está atualizada. Bom, esse procedimento aqui também, dependendo aí aqui da rede, né, depende de vários fatores. Esse procedimento ele pode ser que seja um pouco demorado, tá? Então, novamente, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e assim que finalizar, eu retorno. Muito bem, então aqui a instalação foi finalizada, tá? A instalação desses componentes do SDK. Vou clicar aqui em Finish. Aqui já abre uma tela, tá? Uma tela de bem-vindos, tá? De bem-vindo. Temos aqui um Quick Start, tá? Onde você pode iniciar aí um novo projeto, tá? Ou pode abrir um projeto já existente, importar um código de exemplo, tá? Do Android. Pode fazer aí um checkout, tá? Num SVN. Importar um projeto que foi feito lá no Eclipse, ok? Pode configurar e também
aqui alguns documentos sobre como fazer, tá? Vou clicar aqui nessa primeira opção, Start a New Android Project. Bom, vou criar aqui o projeto então inicial, T2TI Mobile, Company Name t2ti.com, tá? Então, se você tem um domínio, você informa esse domínio, tá? Que automaticamente ele já vai criar aqui um pacote de acordo com o padrão, ou seja, vai começar aqui com o com, tá? Que é a última parte aqui do domínio, .t2ti, ponto, o nome da aplicação, caso com.t2ti, .t2ti mobile, ok? Aqui você pode editar também esse pacote, tá? Mas é interessante que você mantenha esse padrão, ok? A localização do projeto, eu vou mudar aqui. Na verdade, eu vou, antes de fazer essa alteração, eu tenho aqui uma pasta chamada Mobile, tá? Vou excluir esse projeto que eu já havia criado anteriormente. E vou informar essa pasta para a pasta do projeto. Próximo. Bom, o próximo passo aqui que ele pergunta é qual versão do Android, né, que você vai definir como uma versão mínima da sua aplicação, ok? Bom, aqui ele indica que as versões, né, os níveis de API mais baixo, elas possuem mais dispositivos, tá? Vou clicar aqui nesse Help Me Choose. Então, olha só, aqui na versão 2.2 temos 99,5% dos dispositivos, né, dessas distribuições, tá? Na versão 2.3, que é a API nível 10, temos 90,4%. E assim por diante. Na última versão, que é a 5.0, olha só, nós temos menos que 0,1%. Então, o que você tem que levar em consideração para definir a versão mínima do Android? Bom, se você quiser ter um maior público, você deve definir a versão mínima aqui como a versão 2.2, tá? Só que você deve analisar também se a sua aplicação vai utilizar recursos, né, que não estejam disponíveis nessa versão. Então, por exemplo, pode ser que você utilize uma API que esteja disponível aqui só na versão na versão 4.2, né, cujo nível da API é o nível 17, e não esteja disponível na versão 2.2. Então, se o seu aplicativo utiliza recursos que só tem a partir da versão nível 17, então você tem que definir o mínimo como nível 17, tá? Mesmo que você queira abranger um público maior, você não vai conseguir, porque a sua aplicação vai depender dessas funcionalidades que só tem a partir da API nível 17, ok? Então, mas se a sua aplicação não utiliza recursos específicos, né, de APIs novas, mais recentes, então você pode definir aqui como nível 8, tá? Que você vai pegar aí praticamente quase 100% dos dispositivos, tá? Dos dispositivos que estão utilizando o Android, ok? Então você deve levar isso em consideração, tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, tá, uma versão 2.3.3, tá? Não é interessante você selecionar aqui a 2.3, por quê? Porque provavelmente, né, na verdade, essa versão 2.3.3 ela possui correções de bugs aqui da versão 2.3, tá? Então se você vai definir aqui a versão 2.3 como nível mínimo, então é melhor definir a 2.3.3, tá? Porque ela possui correções aqui referentes a essa versão anterior,
No caso da 3.0 não, né? Como ela mudou aqui o número principal, né? Então você vai mudar também as funcionalidades, tá? Então vamos escolher aqui, ó, a 2.3.3. Você pode definir isso aqui também pelo nome, ó. Essas duas versões aqui têm o mesmo nome, a nível 9 e a nível 10, mas essa nível 10 ela possui correções com relação a nível 9, ok? No caso aqui eu vou desenvolver somente para telefone e tablet, tá? Não vou selecionar telefone e nem, aliás, não vou selecionar nem aqui nem o TV, nem o Wear, ok? Vou clicar em próximo. Aqui ele já solicita, aqui você já pode escolher uma activity, tá? Que vai ser inserida no seu projeto. Você pode definir para não adicionar nenhuma activity. No caso aqui eu vou deixar selecionado essa blank activity, então ele já vai inserir essa activity principal do sistema, tá? Você tem outras opções aqui também. Vou clicar em Next. O nome da activity que ele vai criar, eu vou deixar aqui como padrão, tá? Main Activity. O layout name, tá? O nome do layout, o nome do arquivo, né, XML que vai conter o layout dessa activity, no caso aqui ele definiu como Activity Main, tá? O título dessa activity, Main Activity, tá? E o menu, tá? O nome, né, com os recursos, menu main. Finalizar. Ok, vamos aguardar aqui os procedimentos e ele vai criar esse projeto aí pra gente, tá? Lembrando que essa ideia, né, ela é baseada aí no IntelliJ, ok? E utiliza o Gradle, tá, para poder realizar os procedimentos, né, de build. Esse Gradle é uma ferramenta que foi baseada aí no Apache Ant e também no Apache Maven, tá? Então utilizou aí baseou-se, né, nessas ferramentas para poder realizar, né, esses processos de build, ok? É interessante que você dê uma analisada lá no site desse projeto para que você compreenda aí as informações sobre o mesmo, né, o funcionamento do mesmo. Ok? Inicialmente aqui ele apresenta uma janela com uma dica do dia, tá? Você pode manter marcado aqui para que toda vez que você inicie a IDE, ele te mostre uma dica, ok? Se você quiser ver outras dicas, você pode clicar aqui em Next. Ele vai te informando aí as dicas para a utilização da IDE, ok? Vou fechar aqui essa janela e aqui nós já temos a IDE instalada, tá? E já foi criado aqui também, ó. Vamos aqui nessa View Project, o nosso projeto, tá? Então nós já temos aqui, ó, o T2TI Mobile, tá? Com os arquivos do projeto, ok? Bom, então vamos finalizar esse vídeo por aqui. Nos próximos vídeos nós vamos então conhecer melhor essa IDE, no caso o Android Studio.